Olá, amigos! Continuando a nossa pesquisa sobre a tutela dos interesses difusos e coletivos, vamos começar a nossa segunda parte, para a gente finalizar então a nossa pesquisa. A gente estava falando sobre proteção ao patrimônio público, que é um grande tema, é um dos mais cobrados, com 13 questões, né? Agora nós vamos passar a um outro tema também. Igualmente foram encontradas 13 questões sobre esse assunto, e ele divide então a primeira posição em relação aos temas mais cobrados, que são as questões que cobrando conhecimento sobre a disciplina jurídica, tratamento sobre idoso, pessoa com deficiência, saúde pública, igualdade racial e pessoa com transtorno mental. Foram encontradas 13 questões tratando sobre todos esses assuntos, esse ponto do edital. Por exemplo, em questão do Estatuto do Idoso foram 6 questões, pessoa com deficiência, 1 questão, saúde pública, 1 questão, igualdade racial, 1 questão e pessoa com transtorno mental, 4 questões. Começando pelo Estatuto do Idoso, a Lei 10.741 de 2003, tratou-se nas questões cobradas nos últimos concursos sobre o direito à vida, artigo 8º, alimentos, obrigação solidária, artigo 12, direito à saúde, artigos 15 e 17 do Estatuto, habitação, artigo 38, medidas de proteção, artigos 43 até 45, prioridade processual, artigo 71, mais de uma vez, se não me engano, 2 ou 3 vezes cobrando a questão da prioridade processual, crimes em espécie, artigo 96, proteção legal e constitucional do idoso, a gratuidade no transporte público, artigo 230 da Constituição, norma de aplicação imediata, idoso não é considerado como incapaz, não alteração do Código Penal quanto à idade para redução da prescrição e atuação do MP no caso de interesse indisponível de idoso. Agora, falando de outro assunto dentro desse bloco, pessoa com deficiência, a hipótese de aposentadoria da pessoa com deficiência, artigo 2º e 3º da Lei Complementar Federal 142 de 2013. Um outro tema também, saúde pública, acredito que vai ser cobrado questão sobre saúde pública, porque a doutora Evelise escreve sobre esse assunto. No caso, a questão cobrada foi sobre a Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8.080 de 1990, foi exigido o conhecimento dos objetivos da lei, artigo 5º, campo de atuação do SUS, artigo 6º. Também cobrou-se conhecimentos sobre o Estatuto da Igualdade Racial, a Lei 12.288 de 2010, os conceitos dentro do Estatuto, artigo 1º, parágrafo único. No caso, foi cobrado o conceito de discriminação racial ou étnico-racial. E também um outro tema bastante cobrado foi o referente à pessoa portadora de transtorno mental, a Lei 10.261 de 2001. As definições, foram exigidas o conhecimento dessas definições da lei, que a lei traz. Internação psiquiátrica, internação compulsória, internação voluntária e internação involuntária. Os conceitos, o que significa cada uma delas, foi exigido mais de uma vez, o artigo 6º, 8º e 9º da Lei 10.261 de 2001. Também sobre as hipóteses de internações vedadas, o artigo 4º da lei, e também término da internação voluntária, artigo 7º. Continuando agora, um outro bloco também bastante exigido, juntamente com interesses difusos, ação civil pública e inquérito civil, foi direito do consumidor, 11 questões aproximadamente, cobrando o conhecimento da Lei 8.078 de 90. O conceito de consumidor caiu mais de uma vez, questão cobrando o conceito de consumidor. Fornecedor, produto e serviço, artigo 2º e 3º do CDC, dentro ainda da questão do conceito de consumidor, a teoria finalista, né, que define direitos básicos, artigo 6º, responsabilidade no sistema consumerista quanto aos acidentes de consumo, a questão da responsabilidade objetiva, quando é subjetiva, quando é subsidiária, as excludentes da responsabilidade. Também foi cobrado, exigido conhecimento sobre responsabilidade pelo fato do produto, artigo 12, a responsabilidade do comerciante, artigo 13, essas duas exigidas mais de uma vez, a responsabilidade pelo vício do produto, artigo 18, os tipos de vício no CDC, em confronto com o vício redibitório no Código Civil, a distinção quanto ao tratamento jurídico de um e de outro, os prazos decadenciais do artigo 26 e também a desconsideração da personalidade jurídica, artigo 28,
também mais de uma vez exigido nas provas do MP, questão da teoria menor adotada pelo Código do Consumidor em relação, em confronto com a desconsideração prevista no Código Civil. Ainda dentro do CDC, nós encontramos questões exigindo o conhecimento das práticas comerciais, os artigos sobre oferta, né, no caso os artigos 30 a 35 do CDC, publicidade enganosa e abusiva, é um tema que sempre cai também, artigo 37, as hipóteses de proteção contratual, normas sobre direito de arrependimento, artigo 49, cláusulas abusivas, artigos 51 e 53, e contrato de adesão, artigo 54. Finalizando esse capítulo, né, esse bloco de questões exigidas, a gente tem a defesa do consumidor em juízo, também foi exigido mais de uma vez, a classificação dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, previsão do artigo 81 do CDC, legitimidade ativa do Ministério Público e ação de obrigação de fazer ou não fazer, foi cobrado conhecimento do artigo 84 do Código. E, por fim, coisa julgada nas ações coletivas, artigo 103 do CDC. Finalizando a análise das questões da prova, apenas 3 questões, esse foi o menor tema, sobre proteção dos interesses difusos e coletivos na infância e juventude, né? Até acreditando porque se trata de uma matéria que já vem cobrada de forma destacada dos interesses difusos, então por isso que deixou a questão da proteção dos interesses difusos foi bem menos exigida dentro dessa tutela coletiva. Dentro dela foi exigida a questão da educação, atuação prioritária dos entes federados, artigo 211, parágrafo 3º da Constituição, acesso à justiça, possibilidade do judiciário impor ao Estado, obrigação de garantir vaga na rede pública de ensino, entendimento do STJ, Ministério Público, legitimidade do MP de tutelar o direito da educação, ainda que de uma única criança, e, finalizando, a proteção judicial dos interesses difusos, as atribuições do MP, do artigo 201 do ECA, compromisso de ajustamento de conduta aos legitimados, artigo 210, e finalizando aí, multas devidas ao fundo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, artigo 214. Então, a gente acabou de tratar aí todas as questões exigidas nos últimos 4 concursos, e nessas 4 avaliações realizadas em 2012, 2013, 2011, 2012, 2013 e 2015, eu verifiquei que a lei seca foi cobrada em mais de 90% das questões, a doutrina em cerca de 20% e a jurisprudência em apenas 10% dessas questões. Tá? Eu verifico que o último concurso, como ele foi realizado em 2015, obviamente não foi cobrado o conhecimento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015, porque ela entrou em vigor apenas em janeiro de 2016. Então, eu recomendo aí a leitura dos aspectos de direito material e processual da lei, porque é possível que seja cobrado agora com maior ênfase nessa prova, porque já está em vigor. Também é importante a leitura, o estudo, né, da nova lei que regulamentou o mandado de injunção, que é a Lei 13.300 de 2006, pois o tema mandado de injunção coletivo pode sim vir a ser exigido nessa prova. E finalizando essas últimas dicas, eu destaco a necessidade em relação ao tema inquérito civil, de se estudar tanto a resolução 23 de 2007 do CNMP, como o ato normativo 484 de 2006 do Colégio de Procuradores de Justiça do MP de São Paulo, porque eles disciplinam de forma minuciosa a instauração e tramitação desse procedimento, e também porque houve muitas questões cobrando conhecimento de artigos desses 2 diplomas nas provas acima, que eu acabei de falar, né, das provas que eu acabei de relatar. Então, assim, eu recomendo então, o estudo dessas 2 normas infralegais, aí, que com certeza é muito provável que o conhecimento delas seja cobrado na sua prova. Finalmente, eu chamo a atenção para 20 novidades legislativas e 9 súmulas que foram editadas em 2016 e 2017, que podem ser objeto de futuro questionamento na prova. Por exemplo, o decreto 8.727 de 2016, que dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
Também o decreto 8.783 de 2016, que prevê que o Ministério da Saúde pode requisitar avião da FAB para transportar órgãos, tecidos e partes do corpo destinados a transplante. Também a Lei 13.256 de 2016, que alterou o CPC de 2015 e trazendo novas regras sobre o processo de julgamento do recurso extraordinário e especial. Ainda a Lei 13.269 de 2016, que autoriza o uso da fosfoetalonamina sintética por pacientes diagnosticados com neoplasia maligna. Essa lei, o Supremo Tribunal Federal deferiu medida liminar para suspender a eficácia dela. Tá, na pesquisa do blog o motivo, o link para a pesquisa. E a Lei 13.271 de 2016, que proíbe a revista íntima de funcionários e clientes, esse assunto relacionado a consumidor. Também a Lei 13.294 de 2016, que obriga as instituições financeiras a fornecerem em 10 dias recibo de quitação dos débitos, ainda dentro do direito do consumidor. A Lei 13.300 de 2016, que eu falei agora há pouco, que regulamenta o mandado de injunção. A Lei 13.301 de 2016, que prevê o ingresso forçado em imóveis públicos e particulares para eliminar criadores do mosquito Aedes aegypti, dentro aí do tema saúde pública. A Lei 13.301 de 2016, que institui o benefício da prestação continuada a crianças que nasceram com microcefalia, em decorrência de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, e também prevê licença maternidade de 180 dias para mães de crianças acometidas por sequelas neurológicas, decorrentes de doenças transmitidas por esse mosquito. Também ainda esse sistema também dentro de saúde pública. A Lei 3.305 de 2016, que determina que os rótulos dos alimentos deverão indicar ao consumidor quando tiver a presença de lactose. A Lei 13.311 de 2016, que prevê normas gerais para ocupação e utilização de área pública urbana por equipamentos urbanos, do tipo quiosque, trailer, feira e banca de vendas de jornais e revistas. A Lei 13.300, essa Lei 13.311 dentro do tema direito urbanístico. A Lei 13.364 de 2016, que eleva o rodeio vaquejada, bem como as respectivas expressões artigos culturais, a condição de manifestação cultural nacional e de patrimônio cultural imaterial, dentro do direito ambiental. E a Emenda 96 de 2017, que ainda dentro da questão da vaquejada, ela acrescenta o parágrafo 7º ao artigo 225 da Constituição para dispor que as práticas desportivas que utilizem animais não são consideradas cruéis. Finalizando a questão das novidades legislativas, temos as medidas provisórias 764 de 2016, que foi convertida na Lei 13.455 de 2017, que permite a diferenciação de preços caso o consumidor pague com dinheiro, cartão, cheque à vista ou a prazo, e a medida provisória 7.759 de 2016, que foi convertida na Lei 3.465 de 2017, que trata de importantes assuntos relacionados com registros públicos, direito civil, direito urbanístico e direito ambiental e administrativo. Muita atenção a essa Lei 13465 de 2017. Tá? Ela dispõe sobre regularização fundiária rural, regularização fundiária urbana. Ela reformulou totalmente esse assunto de regularização fundiária urbana. Fala sobre arrecadação de imóveis abandonados, direito real de laje, autorização de uso sustentável, avaliação de imóveis da União para fins de cobrança de receitas patrimoniais ou de alienação onerosa, venda de bens da União, entre outros assuntos. Aí agora as leis de 2017, também que devem ter atenção de vocês, é a Lei 3.415, que alterou os artigos 24, 26, 36, 44, 61 e 62, e acrescentou o artigo 35A, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A Lei 3.426 de 2017, que dispõe sobre a política de controle de natalidade de cães e gatos, dentro do tema saúde pública. A Lei 3.427 de 2017, que alterou a lei do SUS para dispor que ele deve oferecer atendimento às vítimas de violência doméstica, inclusive com acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras. E as leis 13.443 de 2017, que alterou a Lei 10.098 de 2000 para estabelecer a obrigatoriedade da oferta em espaços públicos de uso múltiplo de brinquedos e equipamentos de lazer adaptados para a utilização por pessoas com deficiência, inclusive visual, ou com mobilidade reduzida, dentro do direito do tema pessoa com deficiência. Finalizando as leis, a 3.466 de 2017, que dispõe sobre a super prioridade para maiores de 80 anos, e a lei complementar número 157 de 2016, que criou uma nova hipótese de improbidade administrativa. Por fim, não podemos esquecer as súmulas 563, 564,
565, 566 do STJ, que falam sobre contratos bancários dentro do tema direito do consumidor, e as súmulas 568, 570 do STJ, que também falam sobre recursos e competência, né? E por fim a súmula 572, 579 e 586, todas do STJ. Tá? Lembrando que a súmula 321 do STJ foi cancelada, né? A gente então, todas essas novidades legislativas você pode acompanhar na postagem do blog, clicar sobre o número delas para ter acesso ao inteiro teor ou os comentários do Dizer o Direito. Na próxima pesquisa nós vamos falar sobre direitos humanos. Eu espero ter ajudado vocês. Um grande abraço e até mais.